Hoje é dia, então, de falar da criança do tipo 4 no Enneagrama. A gente está falando de um emocional. A criança tipo 4 é aquela criança que, de fato, né, ela se fixou ou está se fixando, né, no ponto 4 do Enneagrama, no sentido de que ela tende a vir com maior nível de sensibilidade, facilidade de lidar com as próprias emoções, facilidade de entrar em contato com as próprias emoções. Ela tende até a gostar disso, né? A gente brinca que o 6, ele vive ali numa zona de conforto, e o 4, se não se cuidar, ele vive numa zona de sofrimento. Então tem um certo prazer em sentir dor, sabe? É uma certa autopunição, e que essa autopunição, ela pode também transbordar para os outros. Então, um certo prazer em fazer o outro sentir dor, um certo prazer em viver naquele ambiente um pouco mais melancólico, sabe? Agora eu tô falando do ponto 4, né? A ponto do 4 olhar para fora, aquelas pessoas mais extrovertidas, e falar, não, é um bobo alegre, né? Uma pessoa que não entendeu a profundidade e a tristeza do mundo, né? O 4, nessas épocas, para quem vai assistir esse vídeo depois, quem não tá aqui ao vivo, a gente tá há algumas semanas, né, do segundo turno das eleições aqui no Brasil. Então o 4 é uma pessoa que nesse momento, se ele não se cuidar, ele tá imerso nas coisas negativas, né? Ele tá imerso, assim, no caos, e aí ele vai vendo o sofrimento do mundo, e o sofrimento do mundo faz parte dele, sabe? Então, é claro que, em essência, a gente é muito mais inteligente, né? Tem uma inteligência intuitiva, uma inteligência da natureza, né? Da natureza, não tô falando da natureza da grama e da planta, da natureza com N maiúsculo, né? No sentido de natureza, sabe? Então, assim, uma planta, ela suga substâncias ali da terra e nasce e fica verde, e se for ipê amarela, ela vai dar folha, né, flores, né, flores amarelas, né? Essa é a natureza da planta, né? A natureza do ser humano tem uma série de coisas acontecendo aqui, né, que são viscerais e que são coisas nossas, do funcionamento nosso físico mesmo, né? E tem algo que é transcendente, né? Tem algo que é transcendente, tem algo que a gente não sabe dar um nome, né? Algumas pessoas dão o nome de Deus, algumas pessoas vão dar o nome de essência, de transcendente. Então tem algo a mais que tem muito a ver com a nossa própria natureza de ser humano, que nos diferencia de vários outros seres, né? Isso é bem natural. Então, em essência, a gente tende a ter toda essa inteligência, né? Que essa natureza com N maiúsculo nos traz, em essência, para o Enneagrama, de acordo com o que eu aprendi, né? Na linha de Almaz, a gente tá falando por volta ali dos 4 anos de idade, a gente teve uma ruptura meio que total com a nossa essência. E eu brinco que a festa de 4 anos, né, da criança, seria a festa de despedida da essência, tá bom? É a festa de despedida da essência no sentido de que, em algumas crianças, e eu digo que na maioria delas, a gente já consegue ver a formação da personalidade ali num sentido muito mais claro, tá? Então, putz, ali provavelmente vai ser um 4, provavelmente vai ser um 5, talvez o tipo 8 a gente tenha um pouco mais de dificuldade, precisa de um pouco mais de tempo para ter certeza. O tipo 2 também, eu percebo que a gente precisa de um pouco mais de tempo, mas alguns tipos a gente já consegue ver ali por volta dessa faixa de idade que é a dos 4 anos. E aí combina muito com a teoria de Almaz, quando ele diz que nos 4 anos é meio que uma ruptura mesmo com essa essência, né? Mas em essência, o 4, ele vai trazer sensibilidade. Ele vai trazer empatia, se o outro dói em mim também, né? Ele vai trazer profundidade, as coisas rasas, elas não fazem muito sentido. Ele vai trazer delicadeza, ele vai trazer tudo isso no olhar da criança, né? Na Escola 963, que é a minha escola de educação continuada em Enneagrama, a gente se encontra há mais de um ano agora, né? Vai fazer 2 anos agora em março. Há mais de um ano a gente se encontra semanalmente para discutir temas relevantes do Enneagrama, ou seja, a gente não está falando de um curso de Enneagrama, eu estou falando de algo muito mais profundo. E na 963 a gente tem encontros, né, com pais de cada tipo para a gente discutir de fato. E aí uma coisa que a gente teve um encontro específico com 3 cuidadoras de tipo 4 e é muito interessante de perceber o tanto que se destaca o lado da sensibilidade, tá? Nem sempre é o lado artístico. Não é todo 4 que vai pintar super bem, embora isso seja um traço comum, tá? É comum, tá? É comum as crianças tipo 4, elas pintarem muito bem, elas desenharem, elas gostarem de fazer coisas manuais e coisas bonitas, né? Tem aquela história do André Prudente, que é linda, né? O André Prudente, ele é um
um escritor, um professor de enneagrama, muito focado em crianças, e ele tem um livro que, se não me falha a memória, me desculpe, mas eu acho que chama 9 Estrelas na Terra, tá? Depois a gente escreve aqui direitinho. E cada tipo, ele escreveu uma história com a ajuda do irmão dele, e é uma coisa linda. E a história do tipo 4 é mais ou menos assim, da criança 4, né? É que é uma criança que, agora André, me perdoa que eu vou contar a história, mas eu provavelmente vou errar, tá? Mas o raciocínio é mais ou menos assim, que eu não me lembro certinho. Mas é uma criança que fantasia muito. Então essa criança, ela fantasiava muito e ela contava sobre essas fantasias. Então ela ia para a escola e falava, gente, na minha casa tem monstros, tem entes, não falava entes, né? Mas tem assim, pessoas especiais no meu quarto, eu moro num quarto cheio de monstros e fantasma, alguma coisa nesse sentido, sabe? Que ele meio que essa criança tem uma imaginação muito fértil e ele contava, mas ele sabia que era uma imaginação, sabe? Ele sabia. E uma certa vez ele recebe esses amiguinhos, né? Ou eram primos, não me lembro, no quarto dele, lá na casa dele, e os amigos falavam assim, tá bom, agora hoje a gente quer ver o monstro, né? E ele desesperado, porque, enfim, ele sabia que não tinha monstro, que não tinha amigo imaginário, que não tinha nada daquilo, que era uma coisa da imaginação dele, que ele queria que tivesse. Né? Ele queria que tivesse, porque o ordinário, né, o comum, ter um quarto com, sei lá, comum, igual esse escritório aqui, não basta pro tipo 4, sabe? Ele precisa de alguma coisa extraordinária. E é claro que isso pode gerar um sofrimento enorme, porque imagina passar uma vida buscando algo extraordinário, né? É claro que isso pode gerar um sofrimento enorme, mas também pode levar o 4 a fazer coisas que ninguém imagina. E isso é uma tendência muito comum. Nos meus atendimentos individuais, eu fico bem assim impactada positivamente o tanto que vocês, que são tipo 4, o tanto que vocês têm uma jornada bem diferenciada. Quando minimamente saudáveis, vocês fazem coisas que são muito diferenciadas. Pra gente finalizar a história, então, depois vocês vão lá ler, tá? Compra o livro do André e lê, porque eu tô contando tudo meio errado. Mas assim, pra finalizar a história, a criança 4 desesperada, porque enfim, tem os vultos que os amigos provavelmente não verão, né? A Elaine tá me ajudando ali, porque de fato eu não sei a história. Mas então, aí a criança 4, ela fica desesperada, porque sabe que não vai ter vulto, que não vai ter nada, que não vai ter entes, né? Sobrenaturais lá, nada disso. Só que quando os amigos, ou os primos, eu não me lembro, quando eles chegam no quarto, ele fala assim, criança, né? Eu esqueci o nome do menininho. É o seguinte, pode até não ter essas coisas aqui, mas meu Deus, como você desenha bem. E aí diversos desenhos, assim, fantásticos na parede, sabe? Que ele tinha feito. Ou seja, muitas vezes o 4, ele não valoriza o que ele tem, ele não dá valor, ele não coloca luz no que ele tem e começa a imaginar algo que não tá palpável a ele. O que eu quero dizer é o seguinte, isso veio, eu tô falando um pouco do 4, né, como adulto, mas isso veio de uma interpretação na infância. Então, nessa interpretação, possivelmente o 4 foi um dos tipos que mais teve a sensação, o sentir, o vivenciar do amor mais cristalino, transbordante, mais puro e de maior volume mesmo, sabe? Então ele teve um impacto gigantesco com um amor que provavelmente nenhum de nós tivemos. E esse amor teve uma ruptura, como todos os amores perfeitos, né? Como tudo perfeito, se tem uma ruptura. E aí o 4, ele entende que essa ruptura, de uma certa maneira inconsciente, foi meio que culpa dele. E por isso que muitos 4 vêm para a vida adulta com culpa e vergonha, tá? Então ele vai ter vergonha, né? Então ele sentiu algo extremamente profundo e que era uma coisa assim, meu Deus, que isso daqui não tem coisa melhor do que eu estar aqui sentindo isso nesse momento. Ele estava altamente conectado, ele fazia parte de um todo e aquilo se rompe. E aí quando ele vem para o mundo, imagina, né? Você sentiu o gosto, você sentiu a sensação de algo maravilhoso. Você vai querer ou não viver aquilo de novo? Vai. Só que o 4, o que vai acontecer? Ele vai passar a vida sentindo falta disso. Né? Eu quero sentir esse amor novamente. E ele não vai sentir esse amor no trivial, né? E é por isso que alguns adultos 4, eles têm um relacionamento de puxa e empurra, né? Então, vem pra cá, sai. Né? Eu te amo quando você tá longe, quando você tá perto, você me irrita, né? Eu crio ranço. Então, tem uma dificuldade muito grande, né? Eu encontro muitas tipos 4 que relatam pra mim que na adolescência, e até hoje em dia, tá, gente? Tem uma idealização do amor, por exemplo. Né? Eu amo quem tá longe. Né? Eu amo o rockstar, né? O cantor famoso, que eu nunca vou, né? Provavelmente nunca vou conseguir ter um relacionamento do dia a dia com ele, sabe? E quem tá perto eu não dou valor.
eu não dou valor nem pra mim, né? Então, como é que eu não consigo olhar pra mim me amando, porque tem essa culpa e essa vergonha que são enraizadas e que são inconscientes, e aí que atrapalha esse relacionamento real. Então, em vez de olhar para os desenhos daquela criancinha, né, olhando para os desenhos e entender que aquilo é um dom que ele tem que olhar e se valorizar e agradecer e divulgar. E por que eu tô falando de vultos que estão na minha cabeça? Muito por causa dessa ruptura que eu tive ali nas primeiras interpretações. Ok, gente? Então, o 4 teve, então, essa interpretação de amor abundante, uma ruptura e ele vem para a vida sentindo o que falta. A gente vai ver crianças aqui, de fato, que provavelmente vão gostar de estar um pouco mais reclusas, tá? E quando a gente fala de 4, a gente tem a tendência de algumas pessoas que é 4 olhar para outras que são 4 também e olhar e falar assim, se ele é 4 eu não sou. Então a gente tá falando de uma diversidade muito grande, tá? Como diz o meu professor Márcio Schultz, né? A fauna é muito diversa. Então pode ser que tem um 4, igual a minha cunhada, não sei se o Antônio tá aqui na live ainda, mas a minha cunhada, por exemplo, é uma representante de uma 4 que é bem expansiva, ela é bem pra fora. E você vai ver as fotos de infância dela, ela dançando com a banda de axé que chegou na cidade, sabe? Aí ela foi lá e ela era dançarina, assim, substituta, especial, sempre ela dançava. Então, podia até vivenciar aquela coisa da reclusão, mas não era o expediente normal. O expediente normal era ir pra fora. Era o teatro, ela tá no meio, sabe? Ela tá em primeiro plano, então não aceita algo que não seja o destaque, parecido ali até com um 3, né? Até porque eles estão no campo da imagem e da tristeza, né? O 2, o 3 e o 4, eles estão na tríade ali da imagem e da tristeza. Então vai ter uma relação muito forte com a imagem. Agora, alguns 4 vão ser um pouco mais reclusos, tá? E são esses que por volta dos 13, 14 anos, infelizmente, são diagnosticados com de alguma forma, com algum tipo de depressão, e aí já começa a tomar algum estabilizante de humor, já começa a tomar remédio, é muito comum, infelizmente, né? Não é normal, mas é muito comum eu encontrar tipo 4 que tomam remédio desde os 13, 14 anos, e que seria, como grande parte das pessoas que tomam remédio, que seria altamente remediado, né? Se ele fizesse outras coisas como rotina espiritual, rotina esportiva, um olhar para fora, tem várias outras coisas que poderia ser feito com ajuda, né, profissional, para não precisar tomar remédio durante muito tempo, que é o que eu encontro hoje em dia nos atendimentos individuais, uma luta muito grande para sair dessa dependência, tá? Por quê? Porque a sociedade não está muito pronta, né, para muita instabilidade emocional e para muita reclusão. E é isso que de vez em quando a gente encontra nos adolescentes 4, nem se fala, mas mesmo em algumas crianças 4, tá bom? A gente não está muito pronto para isso, né? E o 4, então, é aquele que piscou o olho, ele vai para a caverna, ele vai para o quarto, né? Eu me lembro de uma mãe 4 falando que a criança 4, né, o filho dela, falava assim, nossa, às vezes me dá uma vontade de, sei lá, pegar uma faca, enfiar no meu coração e eu morrer, sabe? Bem criancinha, assim, não tinha 8 anos, sabe? Quando essa criança falando. E a mãe percebia, né, era uma mãe muito sensível, assim, né? E ela percebia que ela tinha que cortar aquilo um pouco e ao mesmo tempo acolher, ao mesmo tempo abraçar. E é mais ou menos isso que a gente precisa fazer com os 4, sabe? Tem que cortar quando eles entram naquele ciclo de lamúria, mas ao mesmo tempo entender que essas crianças, elas são as mais sensíveis. Elas tendem a ter uma sensibilidade à flor da pele, que elas precisam do toque, né? Então você que é uma mãe um pouco mais mental como eu, ou um pouco mais física, né? Muito do fazer, porque Deus é muito divertido, né? Então ele coloca um monte de mãe 4 com um monte de mãe 8 com filho 4, né? Para dar uma mexida aí, para dar uma mexida nas estruturas de cada um, né? Nos olhares de cada um, sabe? Então é importante que a gente entenda que eles precisam do toque, né? Eles vão ser possivelmente mais sinestésicos, mais do toque, do que é belo, do que toca aos olhos, né? Do toque mesmo de pele. Então todas essas coisas a gente precisa ficar de olho, tá? Então essa criança 4 é uma criança que vai requerer, né, atenção no sentido de que ela, por ter essa ruptura de amor e se sentir um pouco culpada, pode ser que ela entenda que só volta a ser amada, só volta a sentir isso se ela for extraordinária.
Então pode ser que aquela criança que queira pintar o cabelo de uma forma diferente, que queira se vestir de uma forma diferente, que queira fazer coisas que são muito originais, porque o foco da vida do 4, ele vem para o mundo com óculos, né? Com um radar muito de buscar o que é singular. Já que eu não sou amado sendo eu quem eu sou, que é uma crença do 3, do 4 e do 2, então já que eu não sou amado sendo eu quem eu sou, eu vou ser extraordinário. Eu vou marcar, eu vou deixar a minha pegada. Então, muitos 4 eles têm a assinatura, né? Você olha para uma coisa do 4, de um 4 e fala, só pode ser um 4. Oscar Niemeyer, que possivelmente é um 4, né? O escritório dele, por algum tempo, desenhou móveis. E ele era um arquiteto de prédios, de construções, né? Mas você olhava uma cadeira e falava, só pode ser Oscar Niemeyer, né? Só pode ser dele. Então, numa cadeira você via a assinatura. Né? Então tem coisas que você olha e fala, só pode ser fulano, porque fulano tem uma assinatura própria na vida, porque, então, de novo, por causa dessa questão da ruptura e que ele veio então para a vida entendendo que só seria amado se ele fosse singular e único, e também fazendo com que ele tenha uma fuga do ordinário, né? Do dia a dia, do simples, e é por isso que eu encontro muitos tipos 4 aqui nos meus atendimentos individuais, com um talento transbordando, mas com muita dificuldade com as coisas práticas da vida. Por quê? Porque falta a eles um toque de mediocridade, falta a eles um toque de constância, né? De repetição, então muitas vezes recomeçando o tempo todo e com uma crítica muito afiada, né? Porque essa crítica na verdade é uma autocrítica. E é uma crítica muito afiada, então o mundo tá errado, fulano é medíocre, olha ali a Luísa, né, fazendo live, não sabe nada, então uma crítica muito afiada, e muitas vezes a pessoa sabe muito mais, né, do que eu dando esse exemplo, mas que fica ali no castelo, com medo do julgamento, com medo da crítica, porque assim como o 6 tem medo do julgamento porque julga muito, o 4 tem um medo da crítica porque critica muito. Isso daí não começa não, Rodrigo. Será que eu sou um 4? Não começa não. O povo começa a ter crise existencial, né? Ô, gente, e é isso, sabe? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho nas perguntas. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pode tirar. Mas, no geral, crianças muito sensíveis, crianças muito ligadas à dor do outro, crianças muito algumas, não todas, mas com a questão muito forte do desenho, de algum traço artístico, de querer se vestir de maneira diferente, tá? Não todas, ok? Mas isso pode ser uma coisa que pode acontecer. Vamos voltar aqui a algumas perguntas. Ele teve que ajudar os irmãos a ficar no lugar dos pais, né? Ok, é uma dúvida, né? O 4 teve que ajudar os irmãos a ficar no lugar dos pais. Tem uma coisa que é comum à biografia dos 4, que é assim, ele perdeu o lugar para alguém, tá bom? Lembrando que nada no Enneagrama é tudo. Todos os tipos 4? Não, nada é tudo. Nem todos os tipos 4 vão acontecer isso, mas isso é uma coisa meio que acontece, tá bom? Que é mais ou menos assim, ó. Eu tinha minha mãe, né? Eu tinha minha mãe e eu era, sei lá, a única filha de uma família cheia de meninos, ou seja, eu tinha um lugar ali muito especial e de repente nasce outro irmão. E aí esse irmão é doentinho, ou seja, eu perdi a minha mãe, né? Então tem um sentimento ali de perda muito grande. Alguns tipos 4 eles relatam isso, eles relatam que essa noção de estar perdendo quem ele ama, assim, sabe? Eles sentem, porque são muito sinestésicos mesmo, né? Então muitos me relataram isso já, sabe? Eu perdi, eu senti que saiu pelas minhas mãos, e aí óbvio, né, nível inconsciente, a culpa foi minha, né, e me dá vergonha, e por isso que a culpa e vergonha pode ser uma coisa muito comum aos tipos 4, tá bom? Então é um pouco mais isso do que a questão da ajuda, tá? Essa questão de ajudar o outro, de cuidar da família, é uma coisa um pouco mais comum à biografia do 1, né? Então o 1, ele é aquela criança do 8 também, do 3, né, mas que do 1 um pouco mais operacional, sabe? Por exemplo, ficar no lugar dos pais é substituir alguma coisa, é fazer algo impossível. E isso é um pouco mais do 1. Eu falei sobre isso na aula de criança do tipo 1 e falei sobre isso também no episódio do podcast. Quem não tá acompanhando ainda, acompanha porque tá muito legal, que eu falei sobre o personagem Randall da série This Is Us, que é um 1 de carteirinha, possivelmente, né? Um tipo 1 de carteirinha. E eu e a Aline, a gente fez toda a análise dele, toda não, né? Mas a gente falou bastante sobre ele e foi exatamente sobre isso, né? Porque o Randall, por exemplo, era adotado. Então ele tem uma coisa assim de substituir o irmãozinho que faleceu na hora do nascimento, sabe? Então é interessante perceber isso. Não foi o que aconteceu, tá bom? Mas é a interpretação da criança, né? Luísa, tipo 4 gosta de ter muitos amigos, muitos relacionamentos. Tem uma coisa que eu percebo
que pode, não sei se vai fazer sentido pra vocês aí que convivem com 4, mas é uma coisa que eu percebo também, assim, que repete aqui nos atendimentos, tá? Tem uma coisa que é o seguinte, que eu percebo que às vezes o 4, ele é amigão da turma, sabe? Ele tem excelentes amigos, ele é um ótimo amigo, mais com as pessoas próximas, né? Com as pessoas, né? Barulho de... Com as pessoas que ele tem mais cerimônia, aí eles podem ser difíceis de lidar no dia a dia, tá? Muita crítica, muita instabilidade de humor, muita culpa, né? Muita acusação, claro que fica naquele ciclo de culpa e acusação, mas no geral tendem a ser aquelas pessoas que as pessoas querem ter perto, sabe? Que enfim, né? Podem ter muitos amigos, sim. A gente vai ter um pouco mais de diferença isso talvez nos subtipos, né? Para quem entende de instintos e subtipos, a gente vai ver um pouco mais de diferença nisso, mas pode sim, com certeza pode ter, pode gostar. O 4, ele é um emocional, né? Então ele é um emocional, então conexão é um pilar importante para a vida deles, né? Conexão. A Thay tá falando ali, podem parecer arrogantes para quem não conhece, sobretudo porque talvez você esteja falando, né, do seu 4 aí, que é um 4 com um instinto sexual, né? Então o 4 sexual, né, o 4 com subtipo, o subtipo 4 sexual é um subtipo que de fato, olhando de fora, a gente vai ver ali um pouco de arrogância, né? Parece um pouco com o 8, né? Quem é da escola 963 vai saber do que eu tô falando, por motivos diferentes. Então a culpa, ele tá na raiz do 8 e do 4. E de formas diferentes elas transbordam, né? E é por isso que tem muita mulher, mais mulher, tá? Tipo 4 que eu encontro, que é 4 de carteirinha, mas que se identificou como 8. Porque isso transborda em raiva, tá? Então vai ter raiva, vai ter direcionamento pra fora, ok? Pessoal, obrigada então pela participação de vocês. Qualquer dúvida me chamem aqui. Se você... ok, obrigada, eu vou ler então a pergunta. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal, curta os outros vídeos também que você assistir, para que você consiga receber as notificações, tá bem? O Rodrigo tá me ajudando ali. As outras perguntas eram, ele se sentiu muito sozinho quando criança, ele teve que ajudar os irmãos, tá? Ok, ajudar os irmãos e ficar no lugar dos pais eu respondi, que isso eu vejo que é uma tendência um pouco mais do tipo 1, tá bom? E a questão do ficar sozinho, tem uma coisa no 4, e quem é da 963 sabe do que eu tô falando, ele teve uma ruptura em relação à origem divina, né? Então ele transforma isso para os pais. Então se eu não tenho uma clareza da minha origem, eu não sei aonde eu pertenço. E é por isso que você vai ver tipo 4 na festa de Réveillon de preto. E é por isso que você vai ver tipo 4 em diversos tipos 4 que eu já tive a oportunidade de atender aqui como aluno ou como atendimento individual, que de fato tinham certeza durante um período na vida que eram adotados e que ninguém tinha contado para ele. Então uma falta de identificação, tá? Então essa questão do sozinho é uma realidade porque de fato ele faltou a ele identificação, tá? Então eu não pareço com você, né? Eu não posso ser seu irmão. E é claro que a gente faz isso, pensa nisso num âmbito familiar pequenininho e depois transborda para quando é o adulto. E por isso que o 4, quando ele não se cuida, ele tá de 2 ou de 4 em 4 anos recomeçando a vida, né? Numa empresa nova, num relacionamento novo, e sempre a culpa é do outro, né? Então daqui a pouco piscou o olho, ele, sei lá, mudou pra Europa, aí achou a Europa meio lenta, aí quer ir pros Estados Unidos, aí achou os Estados Unidos muito frenético, volta pro Brasil, aí não gostou do Brasil, entende? Então tá recomeçando a vida de fato porque falta a ele identificação, né? Muitas vezes. E eu tendo a achar que tem essa interpretação do ser sozinho, tá? Eu tendo a achar isso. O sentir sozinho, a gente vai sentir em todos os tipos, tá? Todos os tipos tiveram um sentimento, uma interpretação de solidão. Talvez esse seja o medo fundamental do ser humano, né? Que é o medo de estar sozinho, porque a gente não funciona sozinho. Se você estiver 100% sozinho, você tá com algum tipo de patologia, tá? Você provavelmente tem algum tipo de patologia. É normal você gostar de ficar sozinho. É esperado você gostar, né? Esperar a moto passar. Sobretudo, é esperado que você goste de passar um tempo sozinho, né? Mas o querer estar só 100% do tempo, né? Eu odeio gente, eu prefiro Netflix e o meu edredom e meu gato, aí de fato você tá fugindo de algo, né?
de algo que precisa ser resolvido. Então, todos os tipos, eles podem ter tido essa interpretação de estar sozinho, tá? Mesmo tendo 8 irmãos, mas de se sentir muito sozinho. Mas o 4, na verdade, ele vai lidar com isso de uma maneira assim, eu não pertenço aonde eu estou. E por isso eu vou ser diferente, né? Numa busca incessante, que não termina nunca, assim, de achar a própria origem. Então, o que é que me leva para aquele lugar que eu já estive, que foi maravilhoso, que é o lugar de amor pleno e transbordante, tá? Emoções na Pele escreveu: Luiz, você é maravilhosa. Quem é você, Emoções na Pele? Adorei sua mensagem. Talvez eu te conheça por um outro nome, né? Tá bom? Veja se isso responde vocês. Eu tô à disposição, a gente conversa então aqui, me conta aqui nos comentários, você que estiver escutando, você que estiver assistindo no YouTube depois, me conta nos comentários se faz sentido para você. Eu queria fazer um desafio mesmo, na verdade um pedido, sabe, para quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube. Eu tenho vários outros vídeos sobre o tipo 4 aqui no canal, e sinto que esse é um vídeo, assim como a explicação dos tipos 4, que você poderia nos ajudar, sabe? Me ajudar mesmo a compartilhar, porque o meu coração ele aquece quando um cuidador, né, pai, mãe ou cuidador de criança conhece o Eneagrama, porque eu sei que, se muito bem utilizado, isso vai mudar o rumo daquela família, do pai, da mãe e da criança. Mas para uma criança tipo 4 é meio que obrigatório, sabe? É meio que assim, uma obrigação nossa que recebeu essa informação, que a gente passe para outros cuidadores, porque essa criança provavelmente ela vai ter algum diagnóstico errado, ela vai ter tratamentos provavelmente inadequados, porque a gente não está muito preparado para lidar com quem traz esse nível de sensibilidade, de diferença para os nossos relacionamentos, tá? Então essa criancinha é uma criança, por exemplo, que vê vulto o tempo todo, né? E que quer compartilhar, e que numa família onde essas coisas não podem ser, não são faladas, né? Isso pode ir aumentando essa dificuldade que o 4 tem de se enxergar pertencente, de acordo com a ruptura em relação à origem, tá? A origem eu tô falando das ideias sagradas. Você que é da Escola 963, se prepare, porque a gente tá se preparando para mergulhar um pouco mais fundo em relação às ideias sagradas, eu acho que nas próximas semanas, tá? Beijo no coração, obrigada pela presença. Até terça-feira que vem, que é o nosso encontro semanal aqui ao vivo, pra gente falar sobre algum tema relevante da sabedoria na sua vida. Beijo no coração, obrigada aí pela presença.